noite, o Presidente defende que não há condições para aliviar as medidas de confinamento. Marcelo Rebelo de Sousa está a ouvir os partidos e revelou que não vai alterar o decreto para a renovação do estado de emergência. Os partidos exigem do Governo um plano de desconfinamento para a economia e o regresso ao ensino presencial. 2 semanas depois do último estado de emergência, há menos casos de Covid-19, menos mortes, menos camas ocupadas nos hospitais. Já as medidas de restrição previstas pelo Presidente não vão ser nem menos nem mais. O decreto, ao nível programático, vai ser semelhante, igual. Nos mesmos termos que o decreto presidencial anterior. Não há intenção do Sr. Presidente de alterar, seja o que for. O Sr. Presidente disse que não havia qualquer alteração. Tudo na mesma em Belém e deverá ficar tudo na mesma em São Bento. Mesmo com a pressão crescente para que se planeie a reabertura de alguns setores, o Governo também deverá manter as regras como estão no Conselho de Ministros marcado para quinta-feira, na linha de intervenções públicas de António Costa e vários ministros que nem querem ouvir falar em desconfinamento. Em sentido contrário, os partidos colocam a reabertura do país como um ponto central da agenda. Olhar para a frente, a pensar no futuro, a pensar enquanto é tempo salvar milhares e milhares de vidas. Pode-se dizer de vidas, se não estou a dramatizar. Um calendário transparente e previsível sobre a evolução das regras de saúde pública nos próximos 3 meses, para que se dê início a um desconfinamento progressivo e gradual. Parece-nos errado esperar simplesmente pela Páscoa para fazer um desconfinamento apressado, imediatista e de forma absoluta. Dá-nos a entender que anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação, porque já tomaram uma decisão política de só desconfinar no final de março. O planeamento do desconfinamento já deveria estar a ser feito. Lamentamos ainda não saber nada sobre ele. O número de casos, o número de internados e o índice estão mais reduzidos, mas ainda assim não suficientemente garantísticos para que se possa sair deste panorama de confinamento e de restrição. Só o PAN está mais cauteloso entre os partidos ouvidos nesta terça-feira pelo Presidente da República. Todos mostram abertura para discutir o regresso ao ensino presencial. Na última declaração do estado de emergência, o Presidente propôs ao Governo um plano de reabertura das escolas depois da Páscoa, mas ficou sem resposta. A questão das escolas continuamos a considerar que é um elemento fundamental e que pode animar, a levar a distender, portanto, a situação. O desconfinamento pode começar pela educação, pelos alunos até aos 12 anos. Admitimos, ao contrário dos mais velhos que têm mais mobilidade e mais contatos sociais, que possam ser aqueles que primeiro desconfinam. Mas então quando é que vamos abrir? Daqui a uma semana? Daqui a 2? Vamos começar pelos escalões mais baixos e avançar para os escalões intermédios e para os escalões dos mais velhos? A máxima urgência conseguir garantir que haja condições para, em segurança, poder reabrir as escolas, gradualmente, por ciclos eventualmente. PAN e CDS deverão manter o apoio ao estado de emergência e os votos contra também deverão manter-se. Marcelo Rebelo de Sousa ouve esta quarta-feira PS, PSD e Bloco de Esquerda para preparar o novo estado de emergência, o 12º, igual ao 11º. Mais de uma centena de personalidades defende a reabertura das escolas em Portugal já em março. Numa carta aberta dirigida ao Governo e ao Presidente da República, deixam todos um apelo claro. Dizem que as creches e o pré-escolar deveriam reabrir já na próxima semana. 3, 2, 1, sai! Em contagem decrescente para a reabertura das escolas. Atenção, isto não é de maneira nenhuma um apelo ao desconfinamento. Aliás, é muito importante separar as duas coisas. Nós podemos manter a população confinada, isto é, todas as pessoas que têm a possibilidade de fazer teletrabalho continuarem em teletrabalho, não abrir restaurantes, não abrir comércio de proximidade, no entanto abrindo as escolas. São pediatras, epidemiologistas, psiquiatras, virologistas, psicólogos, neurologistas, professores e pais. Mais de uma centena de especialistas pedem a reabertura das creches e do pré-escolar já na próxima semana e depois de uma forma gradual o ensino básico, a começar pelo primeiro e segundo ciclos. Com saúde e com segurança, no mais curto espaço de tempo possível, começando pelos alunos mais novos, desde logo pelas creches. As crianças deverão, de facto, desconfinar. Vamos para a escola por fases, vamos para a escola em segurança, vamos para a escola de uma maneira, portanto, faseada até por idades. Os valores epidemiológicos estão muito perto de poder começar a desconfinar
e tem toda a lógica começar a desconfinar pelas escolas de uma forma muito controlada. A carta aberta é endereçada ao Governo e ao Presidente da República. Com o título Prioridade à Escola, pedem também prioridade às aulas práticas do ensino artístico e profissional. Destacam a importância da saúde mental nos mais novos e lembram que com o ensino à distância se acentuam as desigualdades sociais. Uma em cada 4 crianças vive numa casa que tem infiltrações ou mau estado, más condições físicas. Temos que pensar que temos cerca de 15% de crianças que têm alguma dificuldade em ter um espaço para estudar, para ter aulas. Há alunos que em casa bem sabemos que para além do computador podem não ter e não têm uma mesa de trabalho onde possam abrir o seu computador, não têm um espaço digno para estudar, não têm um ambiente feliz para proceder às suas aprendizagens e muitas vezes não sabe se a hora do almoço tem a refeição quente. Querem regras claras, o uso obrigatório de máscara a partir dos 6 anos, testes Covid para toda a comunidade escolar, desfazamento de horários e a proibição de ajuntamentos de pais à porta das escolas. Os pais concordam. Havendo estas condições de segurança que as escolas têm, os pais mantendo o cumprimento das regras com toda a responsabilidade, levar e buscar os filhos e voltar para casa a confinar. Para o presente e para o futuro, defendem que a escola é um bem essencial. Vamos aos números de hoje da pandemia. Em Portugal continuam estes números a revelar uma forte descida nos internamentos. Há menos 310 pessoas hospitalizadas com Covid-19. Isto significa uma queda de 55% em 22 dias. Nos cuidados intensivos, hoje os números descem das 600. Temos então 597 internados, ou seja, menos 30 do que ontem. Há 11 dias que o número de doentes em estado grave tem estado a diminuir em Portugal. Nas últimas 24 horas foram também confirmadas então, este número, 1.032 novas infecções. Morreram também de Covid-19 mais 63 pessoas. Apesar destes números, no Hospital Beatriz Ângelo, no Hospital Beatriz Ângelo e também em Santa Maria, os cuidados intensivos ainda estão sob pressão. É um assunto que vamos mais à frente ver no telejornal. As juntas de freguesia de Gondomar estão a contactar porta a porta as pessoas elegíveis para a vacinação contra a Covid-19. São pessoas com 80 e mais anos e também com doenças crónicas. A junta de freguesia de Rio Tinto diz que tem mais de 1000 campainhas para tocar. Bom dia. Bom dia. Eu venho da parte da junta de freguesia. Sim. Isto é por causa da vacinação do Covid. Não tem nenhum tipo de dificuldade em deslocar-se onde for para tomar a vacina? Não, felizmente ainda não. Pronto. Felizmente ainda não. Então esteja atento ao telemóvel que irá receber uma SMS, sabe? É a moda antiga, porta a porta, para espanto de muitos. Não contava com esta visita logo pela manhã, não é? Obrigada. Por acaso levanto-me cedo. Se não sou daqueles que se levantam cedo, ainda estava na cama. Por uma maneira que não fosse assim tão pessoal, contava, sei lá, que viesse um e-mail. Senhora, alguns familiares? Sim, na frente. Cedo começam, logo pela manhã, para fazer chegar a mensagem a quem não tem qualquer tipo de contacto telefónico no centro de saúde. Nós estamos a falar de pessoas nascidas na década de 20, na década de 30, na década de 40. E, portanto, quer dizer, estas questões das novas tecnologias têm um telefone em casa, alguns deles não têm, porque dirigem-se ao centro de saúde pelos seus próprios meios, sempre que estão e sempre que necessitam e precisam de cuidados médicos. Vão à procura e, quando não têm resposta, a vizinhança está sempre pronta a ajudar. Então eu vou explicar. Sim. É na Casa Escura. E é a Dona Adília, essa senhora? Essa era a Dona Adília. E diz-me se no segundo direito mora uma senhora Dona Lorna Gabriela? Não. Estava a tentar a vizinha, que às vezes podia... Que os vizinhos também nos ajudam muito. E no caso de um morador não estar em casa, as funcionárias da junta de freguesia deixam um panfleto com o contacto e o motivo. A ideia é que todos sejam vacinados o mais depressa possível e que ninguém fique para trás. Diga-me uma coisa, para ela tomar a vacina, ela pode se deslocar? Não, neste caso nem sequer tem possibilidades de se deslocar e isso até nem são muitos. É mais difícil aqueles que não têm acesso ao telemóvel ou têm dificuldade em enviar mensagem. O contacto porta a porta vai continuar. Na freguesia de Rio Tinto são mais de 1000 as casas a percorrer.
É assim nas restantes freguesias de Gondomar, que a partir desta quarta-feira garantem ainda o transporte para a vacinação a quem não tenha retaguarda familiar ou na comunidade. PSP resgata 5 crianças em perigo numa casa em Bragança. Os menores estavam sozinhos em casa há vários dias. António Costa garante que o plano de recuperação e resiliência destina diretamente às empresas 4.600 milhões de euros. O Primeiro-Ministro garantiu ainda que haverá outros apoios indiretos, além de contratos por programas de habitação ou obras públicas. Apesar disso, as confederações patronais mostram insatisfação, criticam o que dizem ser desequilíbrio entre investimento público e apoio às empresas. Desilusão, preocupação e falta de visão estratégica. É assim que as empresas do comércio e serviços olham para o plano de recuperação e resiliência. Há um desequilíbrio completo porque para áreas como o comércio e os serviços, que representam mais de 2/3 do produto bruto e mais de 2/3 do emprego, não há praticamente referência nenhuma. A palavra comércio é referida uma vez em 143 páginas. Um descontentamento partilhado pelos outros setores. São 27% que são diretamente canalizados para as empresas, se não considerarmos o eixo das competências e das qualificações. Se considerarmos o eixo das qualificações e competências, passa a 35%. 35% compara mal com os 65% da parte pública. Se o Governo dirigir uma parte significativa dos apoios à modernização e à reformulação de alguns setores do Estado, que as empresas virão a beneficiar a seguir. Ora, o que nós achamos é que deveria ser em simultâneo. Numa nota enviada à RTP, a Confederação do Turismo lamenta que o documento não integre projetos estruturais para o desenvolvimento da economia no setor, diz que não há um plano de capitalização essencial à retoma. Os sindicatos dizem que ainda estão a analisar o documento apresentado pelo Primeiro-Ministro. A CGTP lembra que a prioridade tem de ser a valorização dos trabalhadores e o fim da precariedade. Que sejam canalizadas as verbas para o investimento público, o investimento nos serviços públicos, uma recuperação pelo Estado de empresas e setores estratégicos fundamentais para a retoma, para o desenvolvimento da nossa economia. Já o GT não quis falar à RTP, diz que vai reagir ao plano ainda esta semana. Tenho percebido que há algumas dúvidas. Foi através de um vídeo que António Costa garantiu que o plano de recuperação e resiliência tem 4.600 milhões de euros para investimento direto nas empresas. Desde logo 1.209 milhões de euros nas agendas para a reindustrialização. 1.250 milhões de euros para a capitalização das empresas. 370 milhões de euros para apoiar a criação de emprego. Haverá ainda 750 milhões de euros na descarbonização da indústria e 650 milhões para a digitalização das empresas. Investimentos para os próximos 5 anos. O presidente do Conselho de Administração da TAP insiste que pode avançar com o regime sucedâneo aos acordos coletivos, uma solução que será adotada se o entendimento conseguido nas negociações não for agora aprovado pelos sindicatos dos pilotos e também dos tripulantes. Pilotos e tripulantes ainda não aprovaram os acordos de emergência com a TAP. Miguel Frasquilho diz esperar que a democracia faça o seu caminho e que na sexta-feira estes sindicatos se pronunciem. A TAP, para a implementação das medidas que estão sobre a mesa, não pode esperar mais. E, portanto, dia 1 de março, ou entram em vigor estes regimes que resultaram das conversações que tivemos com os sindicatos, ou entrarão em vigor os regimes sucedâneos que, grosso modo, se aproximam daquilo que apresentámos quando o plano ficou pronto, ficou elaborado. O presidente do Conselho de Administração da TAP disse no Parlamento que os cortes salariais para os trabalhadores só avançam em março. Miguel Frasquilho anunciou ainda que o plano prevê que a manutenção de aviões se deixe de fazer no Brasil a partir do final do ano e passe a ser efetuada em Portugal. Também ouvido no Parlamento, o presidente da Comissão Executiva diz que a empresa já conseguiu reduzir 1.300 milhões de euros de custos com frotas e fornecedores, mas Ramires Sequeira insiste que é preciso cortar mais.
o mundo como o conhecemos, a aviação como a conhecemos, não voltará. Nós fizemos um plano que, tendo em conta esta crise, nos parece um plano sustentável, um plano credível, para que a Comissão Europeia possa aprovar a ajuda estatal. Em fevereiro, a TAP suspendeu 93% da operação, enquanto aguarda a aprovação por Bruxelas do plano de reestruturação. Os dois gestores mostraram-se confiantes na resposta positiva da Comissão Europeia. As empresas que prestam serviços como vigilância e limpeza vão também poder aceder ao layoff simplificado. O Ministério do Trabalho assegura que as empresas que não foram obrigadas a encerrar, mas que estejam sem trabalho por prestarem serviços a setores confinados, devem ter acesso a este layoff, acesso que estava a ser travado a empresas da área de limpeza e vigilância por não estarem tecnicamente encerradas ou mesmo suspensas. Muitas destas empresas, no entanto, têm estado paradas em quase todas as suas atividades. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar o caso da apreensão no Brasil de um jato particular com destino a Portugal que transportava 500 quilos de cocaína. O processo não tem arguidos, já começou há alguns meses. No entanto, João Loureiro diz que apenas é testemunha e não suspeito e até pode vir a ser ouvido pela Justiça em Portugal. O jato privado que transportava 500 quilos de cocaína apreendida no Brasil está a ser investigado em Portugal. A confirmação é agora dada pela Procuradoria-Geral da República. Confirma-se a existência de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A RTP sabe que o inquérito já tem alguns meses, começou em 2020. Ainda não tem para já qualquer arguido. A investigação está a ser levada a cabo pela Polícia Judiciária. Na mira dos investigadores não está apenas este jato. Trata-se de uma investigação mais alargada ao tráfico de droga para Portugal com aeronaves. A droga apreendida no Brasil teria como destino o aeródromo de Tires. A investigação suspeita da existência de uma estrutura montada em Portugal que iria receber a cocaína. Na lista de passageiros do jato estava Mansur Heredia, empresário espanhol que já estava a ser vigiado pela PJ, e João Loureiro, antigo presidente do Boa Vista, que foi ouvido pela Polícia Federal Brasileira. Foi ouvido enquanto testemunha e sabe também que não há nenhuma suspeita sobre mim. Foi-lhe dito que, quando se ausentar, tem que comunicar às autoridades brasileiras? Eu penso que não. Eu penso que o que estás... Olha, honestamente, não estive a reler isso. Mas o que eu penso que está é que, se mudasse de residência, teria que dizer. Apesar de já ter prestado declarações no Brasil, a PJ poderá querer ouvir João Loureiro, assim como Mansur Heredia e os restantes nomes que constam na lista de passageiros e tripulantes. Foi o antigo presidente do Boa Vista quem intermediou, junto de pelo menos 2 profissionais ligados ao futebol, os lugares no avião privado. O frete do jato foi pago por uma empresa brasileira. A PJ e a Polícia Federal estão a colaborar e a partilhar informações. Com a redução das viagens em voos comerciais, alterou-se a forma de traficar droga entre o Brasil e Portugal. E o recurso a jatos fretados já era uma realidade, para a qual as autoridades estavam alerta. Um voo humanitário, no próximo sábado, vai repatriar os portugueses que estavam no Brasil. É um voo que já está lotado. Cada bilhete custou 850 euros. O governo avisa que nem todos os portugueses que viajaram para o estrangeiro vão ter este direito a apoio do Estado para regressar e recorda que desde janeiro os portugueses só podem sair do país por razões excepcionais. As recomendações para evitar viagens ao estrangeiro começaram na primavera. O decreto de lei a proibi-las foi publicado o mês passado. O governo descarta, por isso, responsabilidades no repatriamento de quem decidiu viajar por conta e risco. O Ministério dos Negócios Estrangeiros só apoia o regresso a Portugal de portugueses ou cidadãos residentes em Portugal que tenham de regressar agora a Portugal por razões humanitárias, por razões de força maior, por razões de natureza familiar, de sanitária, financeira. Só esses é que devem deslocar-se. Todos os outros, nós todos, devemos... Perdoem-me o plebeísmo, estar quietos.
Augusto Santos Silva fala em razões humanitárias, mas esta é uma operação com todos os custos suportados pelos passageiros. O que o governo fez foi conceder uma autorização especial à TAP para um voo de ida e volta entre Lisboa e São Paulo. Os avós da minha esposa têm estado doentes e então, como nós tivemos agora um bebê em meados do ano passado, em junho, eles ainda não tinham conhecido e, tendo em conta a situação de saúde deles, decidimos vir cá. O voo de 298 lugares está esgotado. Quem não tinha bilhete já comprado pela TAP teve de suportar o preço definido pela companhia para o custo da operação, 850 € por pessoa. Achei de tal forma abusivo, se o voo é para ajudar quem está em dificuldades financeiras ou em questões de saúde, não me faz qualquer tipo de sentido estar a cobrar essa barbaridade de dinheiro. A TAP está proibida de fazer voos comerciais entre Portugal e Brasil, mas há várias companhias internacionais, como a Lufthansa, a KPLM e a Ibéria, que aterram em Lisboa, vindas, por exemplo, de Brasília e Rio de Janeiro. Basta, para isso, que antes façam uma escala num país europeu. Não tenho nenhum poder sobre a Lufthansa, sobre a Air France, sobre a Turkish Airlines, etc. E, portanto, não é em mim que deve perguntar sobre as condições em que essas companhias realizam operações a partir do Brasil ou com o Brasil. O governo assegura que nenhum português ficará retido e abre a porta a mais voos para quem cumpra os critérios de repatriamento. Testes à Covid-19, porta a porta. Populações que vivem em aldeias isoladas no Algarve começaram hoje a ser testados à Covid-19. O governo britânico vai acelerar a campanha de vacinação para ter todos os adultos vacinados até final de julho. Uma medida para suportar o plano de desconfinamento já apresentado e que prevê o regresso à normalidade de todos os britânicos no verão. Ansiosos pelo desconfinamento, os ingleses receberam com agrado o anúncio feito por Boris Johnson. It's good news. It's about time, and let's hope that we don't go back after this. We're in a third lockdown, and people are getting tired. And I think it's better to keep it a bit longer than we end up another lockdown. So it's just taking a bit easier. So just want to be patient, and hopefully we have a nice summer. A 8 de março reabrem escolas e universidades, a 12 de abril lojas, cabeleireiros, bibliotecas e ginásios. A reabertura de bares, restaurantes, teatros e cinemas será a 17 de maio. A partir de 21 de junho reabrem as discotecas e são permitidos grandes eventos públicos. I'm hopeful, but obviously nothing can be guaranteed, and it all depends on the way we continue to be prudent and continue to follow the guidance in each stage, and that's why it's so important to proceed in the cautious way that we are. As vacinas são consideradas essenciais para que tudo corra bem. O país já vacinou mais de 17 milhões de pessoas e vai acelerar o processo de forma a que todos os adultos estejam vacinados até ao final de julho. Na Europa, Escócia, Dinamarca, Países Baixos e Áustria também já estão a aliviar as restrições, mas a maioria continua com medidas de confinamento e em pelo menos 6 países da União Europeia as restrições à circulação fronteiriça até extravasam as recomendações da Comissão. Por isso, Bruxelas pediu explicações à Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Hungria e Suécia. The Commission has been clear, without a coordinated approach among 27 member states, we risk fragmentation and disruptions to free movement and to supply chains, something we have witnessed again in the past weeks. Até agora os dados indicavam 15 de fevereiro do ano passado como a data da primeira morte por Covid na Europa, um turista chinês em França, mas a análise de um cadáver na Sérvia concluiu que o primeiro óbito em solo europeu ocorreu naquele país a 5 de fevereiro. Portugal vai enviar 5% das vacinas adquiridas para os países africanos de língua portuguesa e para Timor-Leste. O governo português junta-se assim a vários outros governos e líderes políticos mundiais que assumiram este compromisso global de colaboração na luta contra a pandemia. No centro do debate deste encontro virtual, uma preocupação comum:
como vai o mundo recuperar desta pandemia. Every part of society has been affected, and so every part of society must be part of the response and the recovery. Combater desigualdades ou, em alguns casos, evitar que se agravem é um dos maiores desafios, a começar pela principal arma desta luta. Vaccines must reach all corners of the planet as soon as possible. In fact, Europe is the continent that exports the most vaccines to the rest of the world. Do lado português, António Costa deixa a este respeito uma garantia. Envidaremos esforços no sentido de redirecionar para os nossos tradicionais parceiros da cooperação 5% das vacinas adquiridas por Portugal, dando seguimento às ações de formação e capacitação local. Esta conferência virtual juntou vários líderes políticos mundiais numa espécie de compromisso de colaboração. The pandemic should not make us forget other significant global challenges, protecting the planet, fighting hunger, fostering education worldwide, or promoting equality. Let us use this opportunity to fight climate change and to stay together in the work towards recovery. Ich bin dankbar dafür, dass dieses Instrument breite internationale Unterstützung erfährt, insbesondere auch seitens der Zivilgesellschaft, die inzwischen mehr als 700 Millionen US-Dollar mobilisiert. O apelo ao envolvimento de todos chegou também de figuras conhecidas como o ator Hugh Jackman ou a cantora Billie Eilish. We need to call on the government leaders, corporations, and philanthropists to make commitments so the world can recover. We need you. We need every single person. So please, please join us. We need to curb the hunger crisis. We need to protect the planet. We need to get kids back in school. There's so much we need to do. Mensagens que marcam o arranque da campanha Recover Better Together, lançada pela organização não governamental Global Citizens, que tem como objetivo a mobilização de fundos para a luta global contra a Covid-19 e conta com o apoio da Comissão Europeia. Viviam sozinhos e em perigo. A PSP resgatou 5 crianças numa casa em Bragança. Continua ainda com estado grave e prognóstico reservado. Alfredo Quintana sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino. O guarda-redes do Porto e da Seleção Nacional está no hospital desde ontem. O intervalo é mesmo muito pequeno. Regressamos em menos de 3 minutos. Até já.